queridos irmãos e irmãs, vou tomar uma palavra aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34 e seguintes, quem quiser tomar e acompanhar, ou só prestar atenção é suficiente também. Marcos 8, versículo 34. Eu vou ler aqui a versão da Bíblia Ave Maria. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma passagem clássica, né? Vamos dizer assim, a gente pode chamar essa passagem de clássica, né? Muito difícil uma pessoa que não conheça esse termo, né? Não conhece esse... virou um termo até, né? Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e venha. Todo mundo conhece essa palavra, esse termo é um termo que está na boca de todo mundo, né? Está na memória de todo mundo. Esse termo, ele é colocado, vamos dizer assim, no capítulo, né, das exigências do Evangelho, né? Quando nós falamos da renúncia de si mesmo, aqui Jesus entra nessa realidade das exigências do Evangelho, as exigências do seguimento de Cristo, né? Tem uma outra passagem que Jesus fala, né? Quem não deixar seu pai, mãe, terra, por mim, não pode ser meu discípulo. Então, não pode, né? Não pode significa assim, não estará apto. Não pode, não é assim, eu proíbo. Se você não deixar seu pai, sua mãe, terra, não sei o quê, eu te proíbo de me seguir. Não, esse não pode significa assim, você não vai ter condições, você não vai ter fôlego, você não vai estar livre para me seguir. Você não vai ter as condições que são exigidas para me seguir. É como uma pessoa que quer fazer uma grande caminhada, uma pessoa que diz assim, eu quero subir o Monte Himalaia. Quantas pessoas conseguem subir o Monte Himalaia? Ela tem que ter todo um preparo. Ela tem que ter as condições respiratórias, as condições fisiológicas, as condições de preparo físico, né? Condições musculares que permita ela fazer essa caminhada, né? Não é só a caminhada em si, mas imagina a questão do ar rarefeito, né? Tem um monte de várias coisas, né? Então a pessoa comum, sem estar preparada, sem certas condições, ela não consegue subir o Monte Himalaia só porque quer. Não adianta só querer, só o desejo, assim, por assim dizer. Né? Quem não renunciar seu pai, mãe, terras, campos, família, por mim não pode ser meu discípulo. Assim. Quer dizer, Jesus está dizendo, olha, sem essa renúncia de si mesmo, a pessoa ela não consegue, ainda que ela queira. Porque ela vai estar presa, porque ela vai estar sem condições. Ela quer, mas não vai conseguir. Não vai conseguir, porque não vai ter a abertura necessária à graça, né? Para que esse segmento, essa evolução, né? Esse voo mais alto, como a gente estava aqui falando na oração, se dê. Quais as condições, né? Nós temos que ter. Quais as condições, né? De desejo no coração, de renúncia, de purificação interior, né? de disponibilidade interior que nós temos que ter, que nós temos que alcançar como graça de Deus, né? Dispor-se a Deus, buscar para alcançar, né? essa purificação que é uma exigência. Então aqui na oração a gente começou a rezar e o Senhor foi nos inspirando nesse caminho, né? De que nós temos que ter esse desejo de ser purificado. Imagina, claro que esse é o primeiro passo.
Uma pessoa que não deseja ser purificado, uma pessoa que até busca meios de purificação, mas meio que assim, no automático, não dá certo, né? A coisa tem que partir de dentro. A coisa tem que partir do coração. A pessoa, ela entende a necessidade da purificação interior. Ela entende que essa purificação é uma verdadeira libertação. Ela entende a necessidade de libertação interior. Libertação de si mesmo, dos próprios interesses, libertação dos apegos, das coisas, das pessoas, libertação das motivações interiores vaidosas, libertação da soberba. É preciso ter, isso é a primeira coisa, porque esse desejo faz essa busca vir de dentro, vir do coração. A pessoa quer. Primeiro ela entende, né? Claro que a gente começa a desejar uma coisa quando você começa a entender. Quando você começa a entender o que é aquilo, você começa a entender como aquilo é preciso, como aquilo é necessário. Você começa a entender que, olha, sem isso eu não vou chegar onde eu quero chegar. Então eu preciso disso. Então, é daí que nasce o desejo. Nasce de forma espontânea. Não é um desejo que é fabricado assim de forma fictícia, né? Eu fabrico o desejo, ele não é verdadeiro. Não, à medida que eu vou conhecendo. Por isso que é tão importante estudar. Por isso que é tão importante, por exemplo, estudar a vida dos santos. Por isso que é tão importante leituras espirituais que nos despertam, que nos faz entender as coisas, né? À medida que você vai entendendo que aquilo, Deus vai despertando você, Deus vai inspirando no seu coração o desejo de ser dele, o desejo de alçar voos maiores, e daí o desejo de ser purificado. Na medida que você entende que aquela purificação é condição, precede o voo que eu tanto quero, né? Então, à medida que você vai entendendo, que você vai se abrindo, que você vai buscando, Deus vai fazendo brotar do seu coração um desejo autêntico, um desejo verdadeiro de ser de Deus, de viver para Deus. E esse desejo significa ser purificado. E aí, em seguida, com a oração que você está praticando, que você está, pela oração, alimentando esse desejo que é genuíno, que é verdadeiro, que é sincero, que foi brotando no seu coração a partir do momento que você foi conhecendo mais, que você foi entendendo, esse desejo vai crescendo, e aí Deus vai dando a você também uma disposição maior de se sacrificar, uma disposição maior de lançar medidas concretas de purificação, de se dispor de maneira concreta a Deus. A gente tem dito de maneira recorrente, insistente, que todas as nossas práticas de mortificação, de purificação, elas são maneiras concretas, vivas, de eu me dispor à graça, que no final das contas, só a graça pode me dar aquele nível profundo de purificação que eu preciso. Aquela purificação profunda da vaidade, da soberba. Só Deus pode me dar. Mas, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. A maneira como eu me disponho a essa graça é uma maneira viva, é uma maneira concreta. Não é uma maneira só assim, nada além de palavras, só palavras, não são só palavras. Então toda a mortificação, toda a minha entrega, os sacrifícios, a renúncia que Jesus está falando aqui, quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, a renúncia dos próprios interesses, a renúncia do próprio gosto, das próprias satisfações que eu começo a praticar, contrariar o meu próprio eu, toda essa prática
de mortificação interior do meu homem velho, do meu falso eu, do meu eu egoísta, do meu eu autocentrado, do meu eu soberbo, do meu eu egoísta, vaidoso, vaidoso, vaidoso. Toda essa mortificação que eu vou praticando é uma maneira onde se torna assim totalmente verdadeiro diante de Deus o meu desejo. Ele não é só palavra mais. Você entende quando uma coisa deixa de ser só palavra diante de Deus? Você entra na esfera da realidade, da verdade, porque Deus age na verdade. Quando esse desejo, que primeiro está só no coração, quando ele vem para fora, quando ele começa a tomar forma, o desejo de Deus, o desejo de ser purificado, o desejo de viver para Deus, o desejo de não ser mais egoísta, de não ser mais autocentrado, o desejo de viver para Ele e não para mim mesmo. Quando esse desejo, ele não está mais só no coração, só na esfera do sentimento, do psicológico, mas ele vai tomando forma. Ele vai tomando forma com os meus atos, com a minha vida, com as minhas renúncias concretas, os meus sacrifícios. Aí, aquilo é uma verdade diante de Deus. E aí, é nesse ponto que eu estou apto, eu estou aberto a receber essa graça que vai me purificar. Essa graça que pode ser através de gotas de noite escura, né? Pode ser através de pequenos sofrimentos, pode ser através de graças especiais que Deus vai dando, pode ser de uma maneira até meio secreta, que eu não vejo como Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. E depois eu vou percebendo que eu sou uma pessoa diferente, que eu estou muito mais desapegado, que eu estou muito mais desprendido de mim mesmo, né? Que eu alcancei um grau de desprendimento, não sei como, eu não sei dizer como. Mas eu sei que Deus foi me dando, né? Às vezes sim, Deus vai por esse caminho da noite escura, como muitos mestres escreveram, né? Com o célebre São João da Cruz, doutor da igreja, né? Mas eu preciso me dispor. Eu preciso me dispor a Deus, né, para alcançar esse desprendimento, né? Esse desprendimento que é tão necessário. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e venha. Eu quero tomar com vocês aqui há uns dias atrás, foi dia de São Gregório Magno, vocês se lembram? Doutor da igreja, foi Papa e doutor da igreja. E aí, naquela pequena biografia que costuma ter nos aplicativos, né? Aquele aplicativo, por exemplo, da liturgia, da Canção Nova, ele tem a parte do santo do dia, né? E tem sempre ali uma pequena biografia do santo do dia. Eu sempre costumo ler. Olha só, eu até printei, né, salvei, né, como foto, né, no celular. Eu vou ler para vocês o pedacinho, só o pedacinho que eu printei, falando de São Gregório Magno, né? Que ele chegou a ser um ótimo prefeito de Roma, quer dizer, antes de ser religioso, ele foi prefeito de Roma, que ele chegou a ser um ótimo prefeito de Roma, pois era desapegado dos próprios interesses, devido à sua constante renúncia de si mesmo. Quer dizer, diz que ele foi um ótimo prefeito. Por que ele foi um ótimo prefeito? Porque ele viveu esse cargo de prefeito como serviço aos irmãos, né? E não por busca de poder, né? Para ganhar dinheiro, quer dizer, ele tinha outra intenção. Então, diz assim, olha, ele foi um ótimo prefeito, pois, aí dá a razão. A razão por quê? Chegou a ser um ótimo prefeito, pois era desapegado dos próprios interesses, devido à sua constante renúncia de si mesmo. Então, primeiro diz que ele era desapegado dos próprios interesses.
Aí depois diz como ele se tornou desapegado dos seus próprios interesses. Aqui tem causa e efeito. Atividade meio e atividade fim. Pois era desapegado dos próprios interesses devido à sua constante renúncia de si mesmo. Então quer dizer, aqui está dizendo que ele era desapegado de si mesmo, mas que ele alcançou o desapego de si mesmo, praticando constantemente uma renúncia de si mesmo. A gente vai prestando atenção aos pequenos sinais, né? Hoje, lá na mesa do café da manhã, a Alice estava falando, né, do Vicente, né, do neném dela, né, filhinho dela. Como essa realidade é entranhada na natureza humana, né? Quer dizer, é uma criança inocente, sem pecado consciente, né? Sem pecado, né? A criança é sem pecado, assim, no sentido de culpa, né? Mas tem a má inclinação da natureza, como todos nós temos, né? E ela dizia, o Vicente agora está numa fase que não aceita ser contrariado. E toda vez que é contrariado, ele fica bravo e bate. Claro que é sem maldade. Tem pecado, tem culpa nisso? Claro que não tem. Claro que não tem. Mas a gente se contempla no menino. A gente consegue olhar para esse comportamento do menino que é inocente e a gente consegue se enxergar nele. Então, se vocês estão entendendo, ele era desprendido de si mesmo e essa era a característica. Isso aqui era a força dele, o que possibilitava ele ser um grande ser humano, ter sido um bom prefeito e depois ter sido um grande homem de Deus, era porque ele tinha essa característica. Aqui está o segredo do homem, entendeu? Qual era o segredo do homem? Ele era desapegado dos próprios interesses, do próprio eu. Quer dizer, ele não estava voltado para o próprio eu, para o próprio interesse, mas para o interesse dos outros. Esse era o segredo dele. Era o segredo de como ele conseguia ser um grande homem. E aí diz como que ele conseguiu isso. Praticando constantemente a renúncia de si mesmo. E constantemente ele contrariava o eu egoísta dele. Constantemente ele contrariava a lógica da velha natureza presente nele. A lógica da vaidade, a lógica da soberba. Foi o que Jesus disse aqui nessa palavra, essa lógica. Porque o que quiser salvar a sua vida, essa é a nossa lógica. Eu estou o tempo inteiro voltado para mim mesmo, querendo salvar a minha vida. Querendo salvar meu interesse, o meu querer, o que eu quero, meus planos. Essa é a lógica que existe em nós, é a lógica do velho homem. Mas São Gregório Magno, aqui que nós estamos analisando, ele contrariava constantemente essa lógica. Ele percebia essa lógica nele e contrariava essa lógica. Ele contrariava. Então nós temos que ser capazes de perceber nos nossos pequenos gestos, nos gestos do nosso cotidiano, tudo, nos gestos da nossa vida, nos pequenos atos da nossa vida, como que por detrás dos nossos gestos e atos, às vezes cotidianos da nossa vida, e se esconde a nossa velha natureza, se esconde essa lógica, está escondido ali. Essa prática de se contrariar não é uma coisa doentia de nunca se permitir nenhum prazer, nenhuma alegria. Claro que não é isso. Mas é a capacidade de você perceber quando o homem velho está por detrás dos seus desejos, das suas motivações, dos seus interesses, do que você quer, das suas intenções, das suas metas, dos seus gestos, das suas atitudes. Perceber
perceber quando o homem velho, a velha natureza está ali atrás, escondida. Especialmente nas coisas boas. Porque nas coisas ruins é evidente, né? Não está escondido. Está escondido por detrás das coisas boas. Escondido por detrás da nossa piedade, do nosso... Enfim, a gente tem que ser capaz, essa capacidade, essa sagacidade espiritual, que é também uma sagacidade humana, é humana e espiritual, essa sagacidade é conhecimento de si mesmo, esse tipo de autoconhecimento é que a gente tem que ter. Não é de perceber só o evidente, é de perceber a presença da velha natureza por detrás das nossas coisas. E uma vez que você percebe, você contraria a velha natureza. Mas se você não for capaz nem de perceber, você não vai ser capaz de contrariar. E se você, por obrigação, por estar sendo... só obedecendo alguém, seu diretor espiritual, ou porque ouviu uma palestra, você começa a praticar a mortificação, você faz, mas de forma cega, de forma burra. Então não cumpre o mesmo papel. Não gera o mesmo efeito. Gera o efeito quando você sabe o que você está fazendo. Quando você faz por causa de Deus. Quando você faz assim, consciente. Aí, o gesto, a mortificação, aquele gesto simples, por exemplo, de deixar, até de comer um doce, pode ser um gesto sobrenatural. Entendeu? Depende da intenção, depende da sua consciência, depende do porquê você está deixando de comer aquele doce. Você está entendendo? Aquela mortificação deixa de ser uma mortificação só exterior. Ela passa a ser muito mais uma mortificação interior. E aí você aprende, depois que você consegue, depois que você desenvolveu, você é desenvolvido, você desenvolve uma sagacidade, uma sensibilidade de perceber o homem velho. De perceber a sua velha natureza ali, escondida. Quando você desenvolve essa sensibilidade, você vai aprendendo com a graça, né, com a ação do Espírito Santo, a elevar-se acima de si mesmo. Até aquela música da Kelly Patrícia, que é citando algum santo, que agora não sei se é São João, Santa Teresa, ou Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eleva o pensamento, no céu sobe. Acho que é santo, tá parecendo mais São João da Cruz, né? Tá com cara dele. Eleva o pensamento, no céu sobe. Quer dizer, você se eleva a Deus. Agora vamos dar uma especificada nisso aqui. Elevar o pensamento a Deus, elevar-se acima de si mesmo. Ficou diferente, hein? Não é só elevar-se a Deus. Você percebeu que ficou diferente? Elevar-se acima de si mesmo. Elevar-se acima dos impulsos da carne, né? Os impulsos de comer, de beber, impulsos desordenados da sexualidade, impulsos desordenados de busca de prazer, dorme não, Charles. Impulsos desordenados, né, oi? Santa Teresa, errei. Santa Teresa d'Ávila. Então, impulsos desordenados de vaidade, de aparecer, de ser visto. Você acha que a gente não tem isso dentro de nós? Rapaz, seja capaz de perceber isso dentro de você, senão você nunca vai crescer. Nunca. Vai ficar no mesmo patamar a vida toda. A gente tem que ser capaz de perceber que isso está dentro de nós e que isso se esconde nas coisas
boas que a gente faz, não das coisas ruins que a gente faz. Elevar-se acima de si mesmo. O impulso da ira, o impulso da impaciência, o impulso de brigar, que a gente tem dentro de nós, eu que o diga. A gente tem, são esses impulsos desordenados do nosso temperamento forte, da nossa sexualidade ferida. Os impulsos, né, dos impulsos biológicos, né, naturais, que é comer, beber, impulso de autopreservação, esses impulsos aí que Freud falou, né? Impulso do prazer, da autopreservação, a área que deve saber bastante disso, né? Esses impulsos aí, são impulsos, né, desordenados. E a gente tem que ser capaz de se elevar, não é assim, não é uma coisa humana, uma autoperfeição, né? Uma coisa narcisista até. Não é elevar-se a Deus acima de si mesmo. Elevar-se acima de si mesmo, ponto. Isso aí pode ser uma prática desvinculada de Deus. Pode ser uma prática de aperfeiçoamento humano. Que mesmo outras pessoas, né, outras filosofias não cristãs, não religiosas, podem ensinar uma pessoa a praticar, a ser capaz de se elevar acima dos seus impulsos, né? Até mesmo profissões, né? A psicologia, a psiquiatria, existem profissões que ajudam a pessoa a viver isso na perspectiva humana. Apenas. E o que é bom, claro, ajuda a pessoa a lidar com essa coisa de elevar-se acima de si mesmo, vai ajudar a pessoa a lidar com os seus traumas, lidar com as suas feridas, lidar com as suas desordens, né? Com as suas carências, com as suas compulsões. Tô errado, Raia? Então, no campo, né? Mas nós estamos isso aqui no campo religioso, no campo espiritual, elevar-se a Deus acima de si. Aí é outra coisa. Aí aqui nós contamos com a graça. Aqui nós fazemos isso como modo, como meio de abrir-se a Deus, de se dispor-se a Deus. Eu não estou colocando a confiança em mim, mas em Deus, na graça. Eu não acho que sou eu que vou conseguir isso. Não é a graça que vai me dar isso, mas eu estou me dispondo, eu estou me abrindo, fazendo tudo isso, eu estou me abrindo à graça. Eu vou insistir muito nisso. Sempre a gente perceber a ascese cristã apenas como uma maneira de se dispor a Deus. Isso é fundamental na vida espiritual. Existem muitas pessoas que demoram anos da vida espiritual para entender isso com o coração. Até entende com a cabeça, mas não entende com o coração. Não entende como um conhecimento legitimamente espiritual. Quando a pessoa entende isso num nível de conhecimento espiritual, nossa, ela está pronta. Pronta assim, ela está apta para começar a fluir. Entender que a nossa ascese é necessária, como eu falei em pregações anteriores, pedi vocês para ouvir, espero que tenham ouvido, se não ouviu, paciência, mas eu tenho falado isso, né? Quer dizer, a nossa ascese, todo o nosso esforço é necessário. Sem ela a gente não chega lá, mas ela ao mesmo tempo não é nada. Ela não é nada. Ela não é nada. Eu digo assim, tudo é nada. Mas eu não posso ficar sem fazer. Porque fazendo é a única maneira que eu tenho de me dispor, entendeu? Mas se eu começo a fazer e ponho a minha confiança no que eu estou fazendo, como se eu fosse conseguir chegar lá através do que eu estou fazendo, vai nadar e morrer na praia. Vai chegar até um ponto. Até aquele ponto que qualquer pessoa que busca um aperfeiçoamento humano chegaria. Mas aquilo que depende da graça não vai chegar. Entende? Vai chegar naquele ponto que qualquer pessoa não cristã, até uma pessoa completamente ateia, que não acredita em Deus, não acredita em nada. Se ela buscar
um curso de aperfeiçoamento humano que trabalhe com essas questões, assim, com métodos de aperfeiçoamento humano, é capaz de conseguir mesmo se tornar um ser humano melhor, né, mais disciplinado, mais desprendido dos próprios impulsos, a conseguir um nível de autodomínio. Consegue, claro. Mas vai ficar só aí. Não vai passar daí. Aquilo que é a graça, aquilo que é a vida em Deus, aquilo que é dado por Deus, é perfeito, é pleno, é lindo, é bonito, é obra de Deus na vida da pessoa. Então é preciso praticar todo o esforço que a gente precisa, sempre tendo isso em vista, que é eu estou me dispondo, é a maneira, tudo está ligado ao desejo, né? Então acaba que a minha ascese, ela se torna apenas uma maneira de demonstrar o desejo. Então, na oração, eu estou sempre alimentando, mantendo, né, nutrido o desejo de ser purificado, o desejo do céu, o desejo de obedecer, o desejo de ser todo de Deus, o desejo de viver para Ele, o desejo de não ser egoísta mais, o desejo de ser humilde, manso. Você vai mantendo esse desejo, que aqui é afetivo mesmo, é psicológico, é interior, é do coração, mas isso se desdobra nos seus sacrifícios, nas suas obras de renúncia de si mesmo, entendeu? Achei tão bonito, né? Ficou na minha cabeça, a gente até conversou sobre isso, né? Aquilo que o Padre Celso, na homilia do batizado do João Francisco, falou, né? Foi uma homilia belíssima, para quem... Eu tenho boa memória para essas coisas, vocês já repararam. Eu costumo lembrar das coisas assim, que eu gosto, é difícil esquecer. E ele falou uma coisa que eu parei para pensar, eu fiquei pensando, né? Ele citou essa palavra aqui, né? Não sei se o evangelho foi esse, mas pelo menos ele citou, né? Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, salvá-la-á. Ele disse, olha, pelo batismo você já morreu e já ressuscitou. Aí ele fez a reflexão do Cronos e do Kairos, né? Então o tempo da graça é diferente do tempo cronológico. No tempo cronológico a gente não morreu ainda. Mas no tempo da graça, não só eu já morri, como eu já estou ressuscitado. Então, consciente disso, dizia o padre, eu não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder, não preciso preocupar com a minha vida. Aí a gente entende os santos que deram a vida, que doaram a vida, que gastaram a vida. É essa sensação que a fé passa a dar. Eu não tenho mais nada a perder, posso perder minha vida, porque eu já morri. Eu posso morrer porque eu já morri. Como assim? Não vou perder nada se eu morrer, eu já morri. E eu já estou ressuscitado no tempo da graça, chamado Kairos. Né? No cronológico, não. Por isso que a teologia diz, né, que a gente vive o já e o ainda não. Quem já ouviu esse termo? O já e o ainda não. Né? Eu gosto, acho, é o já e o ainda não. O já e o ainda não é motivo de dor para os espirituais. Esse textinho que eu acabei lendo aqui de Santa Teresa d'Ávila, desejando a morte, né, meu Deus? É o já e o ainda não. São Paulo falou, olha, eu quero ir, mas eu fico por causa de vocês, mas para mim é muito melhor ir. A pessoa começa, né, aquele desejo se torna ânsias de amor, se torna sobrenatural. Aquele desejo que vinha sendo cultivado numa oração não sobrenatural ainda, uma oração afetiva, ele passa a ser sobrenaturalizado pelo dom da sabedoria e se torna ânsias de amor. Se torna uma dor saborosa, é uma coisa louca. Eu costumo dizer, né, eu uso uma palavra, né, para o Senhor, quando me vejo tomado nisso, eu falo, é uma gustifação. Né? É uma gustifação, né? É uma mistura de insatisfação de satisfação com angústia. É uma mistura de angústia com satisfação, é uma gustifação. Talvez você já tenha vivido isso na sua oração. Se você é tomado por aquilo, é uma coisa, você
se sente, nossa, não dá nem para explicar como que é uma coisa que não tem palavra, você não define o que é. E aí, claro, quando isso vem, você vai se tornando, entre aspas, capaz de demonstrar isso com gestos concretos. Não fica mais no campo só da palavra, no campo só da, né? Gente, o amor, né? No fundo, a vida da gente se resume ao amor, né? Todo o desprendimento de si mesmo, é para você estar livre para amar. Livre para amar. Toda essa coisa de estar preso a si mesmo, quer dizer, tem esse sentido. Aqui, nesse textinho aqui, né, foi um ótimo prefeito, pois era desapegado dos próprios interesses, devido à sua constante renúncia de si mesmo. Quer dizer, a prática de constante renúncia de si mesmo, de contrariar a velha natureza, gerava nele o desapego dos próprios interesses. Mas o desapego dos próprios interesses ainda não tem fim em si mesmo. O fim, a finalidade de eu praticar esses atos de me contrariar, de contrariar a velha natureza, o velho eu, é alcançar o desprendimento, né? O desapego dos próprios interesses. Mas isso não é ainda a finalidade. A finalidade é estar livre para amar. Uma vez liberto de mim mesmo, liberto do amor desordenado a mim mesmo, né? A tal da filáusia, né? Que é um egocentrismo, né? Um amor a si mesmo desconectado do amor a Deus. O amor a si mesmo que vem do amor que eu tenho a Deus, esse é santo. Mas aquele amor a mim mesmo, que é desconectado de Deus, ele vira um amor ao prazer, né? Um amor ao gosto, um amor aos próprios interesses, soberba, egoísmo. Você entende? Ele chama filáusia, que é a lógica do homem velho que existe em nós. Então, essa prática de mortificação, de contrariar o velho eu, contrariar, né, os impulsos, a velha natureza, tem como finalidade alcançar o desprendimento. E alcançar o desprendimento tem como finalidade a liberdade interior. Eu estou livre. Livre em relação a tudo e a todos, para poder viver para Deus. É aí que, ao falar da noite escura, né, dessa purificação sobrenatural que Deus realiza na alma que já demonstrou com a sua sese para Deus que ela quer mesmo, aí Deus vai e pela noite escura, aqui na doutrina de São João da Cruz, ele purifica a alma através de uma profunda aridez, de uma profunda secura, para cortar esse fino fio que ainda prende a pessoa ao amor próprio, desordenado, entendeu? Quer dizer, na primeira conversão, Deus cortou aquelas cordas grossas, aquelas correntes que prendiam a nós, nos prendiam ao pecado, ao nosso próprio eu, né? Ao egoísmo. Mas aí depois, São João da Cruz vai dizer, olha, tanto faz se o pássaro está preso por uma corda grossa ou por um fio fininho. Vai estar preso. Do mesmo jeito não vai conseguir voar. Né? Do mesmo jeito, você está entendendo? Preso por uma corda grossa ou preso por um fio fininho, não vai conseguir o propósito. A noite escura vem para cortar os fios finos, porque os grossos já foram cortados, entendeu? Agora pensa, se nem os grossos foram cortados e você está... Gente, tem que... Os grossos têm que ser cortados. Entendeu?
A noite escura é aquilo que é obra de Deus mesmo, é graça. Claro que a gente não põe essa, eu gosto de chamar a obra de purificação sobrenatural. Esse nível de libertação, a libertação da nossa velha natureza, um certo nível, né? Que pleno é muito raro, né? Pouquíssimos. Santa Teresa, né, que estava lá totalmente unida a Deus em matrimônio espiritual, na sétima morada. Mas mesmo assim, né, mesmo assim. Né, mas essa purificação profunda, né, que é mesmo, é uma conversão, uma purificação que é uma libertação, que gera uma liberdade interior, é uma purificação sobrenatural. Né? Eu digo assim, claro, São João da Cruz descreveu dessa maneira. Só para a gente não colocar uma caixa, né? Uma coisa e botar, só se dá assim. Ó, esse jeito assim meio, né? Essa corrente escolástica, né? Esses autores da escolástica que são assim, né? Eles descrevem tudo, sistematizam tudo, é assim que dá, a primeira fase é assim, a segunda assim, a terceira, tudo intelectualizado, como vai se dar, pronto, tá pronto, olha. Olha, meu amigo, o vento sopra onde quer, ouves o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Deus faz do jeito que Ele quer, faz quando quer e como quer. Quem foi que disse que é só desse jeito aqui? Claro que esse jeito existe. Deus faz desse jeito. Porque São João escreveu, é doutor da igreja, escreveu empiricamente, analisando a si mesmo e a outros, mas seja dessa forma ou de uma outra forma que Deus faz, é uma obra de purificação sobrenatural, que concorre à minha colaboração. Existe um início da nossa vida espiritual que é muito ativo. É muito ativo. Ativo é eu faço, eu tenho que procurar, eu tenho que, né? E depois vai se tornando mais passivo, né? Até a purificação, né? Até a purificação. Aí a pessoa passa a ser capaz, né, de abraçar os sofrimentos, né? Ela passa a ser capaz de enxergar nos sofrimentos da sua vida oportunidades, né? Oportunidades de purificação, oportunidades de purificação sobrenatural, né? Purificação sobrenatural, aquela que Deus faz, né? Essa conversão que é obra de Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo? Quer dizer, vamos nos abrir a isso. Vamos nos abrir a isso, a toda essa realidade, né? Essa purificação, essa obra de purificação de Deus na nossa vida. Não adianta a gente ficar só se encantando com a via iluminativa. Vamos estudar os graus da oração, gente. Ai, nossa, vamos estudar os fenômenos. Aí a gente fica encantado e começa... Cara, a finalidade é a união da vontade com Deus. A finalidade é essa... Você sabe que uma pessoa, né, em tese, teologicamente falando, uma pessoa pode chegar à sétima morada sem aqueles fenômenos dos graus da oração. Sem aquelas experiências assim gostosas da oração. Pode. Quem duvida que Madre Teresa de Calcutá chegou à sétima morada? Quem em sã consciência tem coragem de falar isso? E no entanto, se você vai ler as cartas dela, eu tenho um livro aqui, se alguém tiver curiosidade, está impresso. As cartas dela para diversas pessoas, especialmente para o bispo, para o confessor dela. Ela viveu uma eterna noite escura. Ela viveu um eterno deserto. Os biógrafos e estudiosos da espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus dizem que ela chegou ao matrimônio espiritual. Eles dizem. Os especialistas em Santa Teresinha dizem que ela chegou na sétima morada. E, no entanto, se você vai ler a autobiografia dela, você vai ver que não tem fenômenos místicos ali. Todos aqueles fenômenos, aqueles graus, aquelas coisas todas que Santa Teresa d'Ávila relata lá, você não vê na vida de Santa Teresinha. Êxtases e tudo mais, né?
Inclusive, né, o próprio São João da Cruz admite, né, que ali, vamos colocar na linguagem de Santa Teresa, na quinta morada, onde se dá a oração de união, ou mesmo a oração de gosto divino, né, de gostos divinos, chamada oração de quietude, ela pode se dar sem essa parte do prazer espiritual, né, do gozo espiritual, da consolação. O sujeito vive a quietude, mas sem a consolação. Quer dizer, o objetivo não é esse. A gente sabe, por exemplo, sabe-se que de uma forma objetiva, a gente sabe que a vida espiritual mais madura é o quê? O que esses mestres espirituais falam? Eles falam o seguinte, que a vida espiritual, o caminho da perfeição, né? A via iluminativa, vamos dizer assim, né? Que a vida espiritual sobrenatural começa na via iluminativa. Ela é o quê? Ela é as virtudes infusas, fé, esperança e caridade, enriquecidas, sobrenaturalizadas com os dons do Espírito Santo. Você tem a fé infusa, a esperança infusa, a caridade, que é meio, a gente até pode chamar de dom, como se fossem dons, né? Não é virtude humana, é como dons, né? O dom da fé, o dom da esperança, o dom da caridade. A gente chama de virtudes infusas, que foram enxertadas na nossa alma no dia do nosso batismo. A fé, a esperança e a caridade. A alma vai a Deus pela fé, né? Pela fé e pela esperança. Mas o grau de penetração é o amor. Bonito, né? Bonito. Eu li isso naquele livrinho que está por aí. Aquele ali. Santo Agostinho, né? A alma vai a Deus pela fé. E aí leia-se a esperança também, né? Porque a esperança é obra da fé. Né? Hebreus 11 diz que a fé é o fundamento da esperança. Então a alma vai a Deus pela fé. Aí São João da Cruz usa um termo, a fé viva. Fé viva. A fé viva. A alma vai a Deus por uma fé viva. Mas a penetração, o quão perto você chega de Deus, é o amor. A penetração, o grau de penetração. E aí vai se tornando sobrenatural à medida que os dons do Espírito Santo enriquecem esse movimento de fé, esperança e caridade. Vocês entenderam? Sobretudo o dom da sabedoria e o dom da inteligência. Sobretudo, o dom, mas todos os dons. Então veja, essa purificação que Deus realiza na nossa alma, ela vai se realizar no campo da fé, da esperança e da caridade. Então se a gente vai falar disso aqui, foi um ótimo prefeito de Roma, pois era desapegado dos próprios interesses, devido à sua constante renúncia de si mesmo. A gente começa a praticar isso, tendo como finalidade a liberdade interior. Eu estou livre para amar, estou livre para me entregar, eu estou livre para fazer tudo que Deus me pediu, porque eu não estou mais preso a mim mesmo. Entende? É libertação. E isso ele se dá no campo da fé, da esperança e da caridade. Como? Então, em relação à fé, aquele movimento da fé, e aqui eu estou no campo da oração, aquele movimento da fé, da esperança e da caridade que se dá na oração, na sua vida de oração. Então, à medida que a sua fé vai sendo purificada, vai sendo purificado em você o desejo de sentimento, o desejo de prazer, o desejo de consolação. A gente sabe que o termo teológico que eles usam é a busca de consolações. O que é a busca de consolações? É a busca de sentimentos, é a busca de experiências sensivas, afetivas. É a busca de sentir, é a busca de ter prazer no momento da oração, de ter paz, a busca de repousar, a busca de gosto.
Isso é uma coisa entranhada em nós. Isso está dentro de nós, na nossa vida cotidiana, e quando a gente para rezar, isso vem. Então a minha fé vai sendo purificada e vai se purificando em mim o desejo de prazer. Ou seja, vai se purificando a minha intenção. A minha intenção. Quando eu me volto para Deus, cada vez mais eu me volto para Deus. Com a intenção de estar com Ele, só isso, não de sentir. Eu não busco prazer, eu não estou atrás de prazer. E isso alcança um nível que primeiro se purifica o desejo de sentir. Depois se alcança a purificação da necessidade de sentir. Aí já se relaciona com a verdade. Prestem atenção, gente. Primeiro se purifica o desejo de sentir. Se purifica esse desejo meu de sentir. Depois se purifica a necessidade de sentir. Eu não tenho mais essa necessidade de sentir para ser verdade. Então eu me coloco lá em nome do Pai, do Filho. Eu faço aquele movimento de recolhimento interior. Recolho o meu pensamento, o meu sentir. Me volto para Deus. E eu não tenho a necessidade de sentir para aquilo ser verdade. Deus é. Deus está, e não é o sentimento que diz que é verdade. Eu não preciso do sentimento para aquilo ser verdade. Eu não preciso daquele sentimento para dizer que é verdade, que eu estive com Deus. Eu me voltei para a presença de Deus, que pela fé eu sei que está em mim. Eu não senti nada. Fiquei 1 hora assim. Depois que eu terminei a minha oração, eu estou certo que eu estive com Deus. Eu posso falar, nossa, eu estive com Deus agora. Por que você sentiu alguma coisa? Não senti nada. Como é que você sabe? Sei lá, eu sei. Eu estive com Deus. Porque Deus está. Porque Deus é. De Deus só se sabe que Ele é. De Deus só se sabe que Ele está. Aí depois essa purificação alcança um nível que São João da Cruz o termo que ele usa é fé obscura. Aqui é aquela linguagem que às vezes vocês me escutam falar, espiritualidade apofática e catafática. Uma fé apofática, uma fé que não está submetida aos conceitos humanos, às definições humanas. Então, quando eu vou à presença de Deus, o que eu busco? O que eu busco de Deus é a partir do que eu sei de Deus. Dos conceitos que eu tenho de Deus, né? Deus é amor, Deus é isso, Deus faz aquilo. Não, eu renuncio a conceituar o que Ele é, o que Ele faz. De Deus eu só sei que Ele é. De Deus eu só sei que Ele está. Então quer dizer, qualquer conceituação que eu coloque, eu estou oferecendo um limite. Você está entendendo? Conceituar é limitar o que Ele é. Então eu vou pelo silêncio. É uma fé obscura. Eu não digo o que Ele é. Eu não ouso dizer o que Ele vai me dar. Eu não ouso dizer o que Ele quer. Eu só sei que Ele é, que Ele está, que Ele quer. Mas não sei dizer o que. Entende? Eu vou por uma fé obscura. Porque se eu disser o que Ele quer, se eu disser o que Ele é, eu já coloquei limite. É uma fé obscura. Então a minha busca se torna também ilimitada, a busca da minha fé. A minha esperança ganha um upgrade aqui, porque eu espero qualquer coisa. Eu não espero só aquilo ali. Eu espero o que é de Deus. Entende? Então essa purificação, ela vai se dando na fé, purifica o desejo de sentir, purifica a necessidade de sentir para ser verdade ou não a experiência. A experiência de Deus não depende, para ser verdadeira, não depende mais de sentimento, só depende da fé, só depende da sua consciência de fé, de que Deus está, de que você também está, de que você se voltou para Ele. Mas eu fiquei 1 hora de oração cheio de distrações. Não interessa, sua intenção era estar com Deus, então você esteve. E o que te dá certeza? Só a fé.
Quando Santa Teresa d'Ávila diz que as terceiras moradas, que ainda é a SESI, não tem nada de sobrenatural, é um gargalo que muita gente não passa dali, ela diz que as pessoas não estão dispostas aos pequenos sofrimentos, não estão dispostas a tudo. Né? Na linguagem de São João da Cruz seria, aí a pessoa, ela não se dispõe a enfrentar a aridez que ela precisa passar, aquela aridez da oração, aquela frieza da oração, aquela secura da oração. Aí ela desiste, ela reclama, aí ela diz que não tem fé, ela diz, quer dizer, ela não abandona, aí volta para os vícios, muitas vezes, quando chega nesse ponto, aí ela não percebe, ela não conseguiu perceber que a fé dela está sendo provada, purificada, que a esperança dela está sendo purificada para ganhar um upgrade de sobrenatural, né? Ela não percebe que o amor dela está sendo purificado. Quer dizer, é um período que a pessoa tem que ter essa paciência, tem que saber viver essa oração de atenção amorosa, crescer nessa intenção, né? Thomas Merton, quando vai explicar que chamava de oração centrante, essa metodologia dos padres do deserto, né? Você ficar repetindo uma palavra, né? Uma jaculatória, ele explica assim, né? Como se fosse, o que é meditação, né? Que conduz à contemplação, nesse sentido. Você escolhe uma palavra de oração e você fica repetindo essa palavra unicamente com a intenção de estar com Deus. Não tem uma outra intenção. Eu saí, me retirei, eu tenho essa intenção, por 20 minutos eu vou ficar repetindo uma palavra unicamente com a intenção de estar com Deus. Entende? Que você precisa crescer nessa intenção. A sua fé, esperança e amor vai ser purificado à medida que você crescer nessa intenção de estar com Deus, só estar com Deus, só estar com Deus. Se você pratica, por exemplo, a oração de Jesus, Senhor Jesus, tem piedade de mim. Você fica meia hora repetindo, devagar, silêncio, assim, com penetração essa palavra, mas eu fico repetindo essa palavra com a intenção de estar com Deus. Então, em relação à fé, essa purificação, essa renúncia de si mesmo, vai alcançar isso. A purificação do desejo de sentir, da necessidade de si. Em relação à esperança, também ela vai alcançar um grau de não depender mais das situações. Você espera de Deus, você permanece nessa certeza do cuidado de Deus, do amparo de Deus, você põe a sua confiança, você permanece em atenção amorosa, você permanece naquela firmeza de expectativa, de esperar o socorro de Deus, mesmo com todas as situações dizendo ao contrário. Em relação ao amor, a purificação vai alcançar isso aqui, o desprendimento dos próprios interesses, da própria vontade. Despreendimento, é não estar preso a si mesmo, ao próprio gosto, aos próprios interesses. Mas eu tenho que me dispor, né? Tenho que me abrir a Deus. Aí entra aqui um pouco, né? Depois vamos falar um pouco disso, entra um pouco o quanto nós estamos... Aqui entra também a realidade das nossas feridas, das nossas dores, dos nossos traumas, dos nossos melindres. Aqui entra como nós estamos presos. É uma forma de estar preso ao próprio eu. Não é só estar preso à própria vaidade, estar preso ao eu, estar preso ao egoísmo, aos próprios interesses, mas também estar preso às nossas carências. Eu estou preso, não consigo me elevar acima das minhas carências, me elevar a Deus acima das minhas carências. Eu não consigo.
as minhas carências, as minhas machucaduras, os meus traumas, e todos nós os temos. Em grau menor, em grau maior, alguns numa área mais, em outra área menos. Quer dizer, nossas carências que se tornaram às vezes compulsões, que se tornaram às vezes problemas psicológicos, esses que existem por aí, depressão, ansiedade, síndrome disso, síndrome daquilo. Quer dizer, eu não consigo viver esse movimento de libertação, né? Eu preciso desejar isso. Mais do que simplesmente estar livre daquilo porque aquilo é ruim, mas estar livre daquilo porque eu quero estar com Deus, porque eu quero amar. A gente precisa perceber como nossas compulsões, nossas dores, nossas carências nos impedem de amar a Deus, não só o próximo. A gente precisa ser capaz de perceber isso. Quais os caminhos da nossa compulsão? Quais os caminhos das nossas feridas? As nossas feridas, quais os caminhos que elas tomam? As nossas feridas, feridas de amor de pai que a gente não teve, feridas de amor de mãe que a gente não teve, feridas de humilhações que vivemos, de abandono, de maus tratos, feridas de desamparo, né? Feridas assim de experiências fortes de medo, de insegurança. Quais os caminhos essas feridas tomam? Elas tomam o caminho das compulsões, viram compulsões alimentares, compulsões sexuais, compulsões disso, compulsões daquilo, de comprar, de ter, compulsões de falar, compulsão de ser o centro da atenção, de monopolizar as conversas. Compulsão alcoólica, compulsão de comida. Aí você vê as pessoas, vê que eles... Não, meu Deus, gente, a gente não percebe, né? É preciso ser capaz de viver uma purificação que alcance isso. Né? As nossas feridas tomam os caminhos das compulsões, mas tomam também outros caminhos. Tomam os caminhos de doenças psicológicas. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então, buscar uma cura é buscar uma cura por causa do Senhor. Isso é que é bonito. Quando eu busco a cura dessas coisas por causa de Deus, mais do que por causa de mim mesmo. Essa cura é muito santa, gente. Quando a pessoa busca a cura dessas coisas, não só pelo seu bem-estar, mas sobretudo porque ela quer amar, porque ela quer ser de Deus, porque ela passou a ter consciência que ela está presa a essas coisas, e essas coisas estão impedindo ela de voar, e eu quero voar para Deus. Entendeu? Então a gente tem que olhar, né? Ser capaz de perceber, né, a presença dessas compulsões na nossa vida. Amém? Amém. Então é isso, foi puxado, foi denso. Então, eu acho que essa é uma... Tem muita coisa aqui, né? Tem conteúdos variados aqui dentro. É uma coisa... É um tipo de formação que a gente precisa parar, ouvir de novo, estudar com calma, podendo estar escutando ali, aí pausa, anota, depois volta a escutar, para, anota, depois faz de novo, escuta de novo, anota mais, entendeu? E a gente tem que... olha só, escuta o que eu vou falar. Esses assuntos não podem ser um conhecimento passageiro. O conhecimento passageiro é aquele que se dá a partir do entretenimento. Claro que isso foi um entretenimento aqui. Você viveu uma experiência de entretenimento. Quando você ouviu uma coisa que você gostou, que a sua inteligência se fixou em alguma coisa que você ouviu aqui e tudo. Mas agora, já expliquei isso tantas vezes, né, e me repito de novo. Quer dizer, se você não volta para isso, não pega para estudar, para anotar, isso não vira um conhecimento permanente, que é o que eu chamo de um conhecimento espiritual. Isso não fica em você. A gente tem que pegar isso tudo e precisa ser um conhecimento permanente. Você tem que ter consciência disso tudo. Não pode ser só um entretenimento daqui.
Essa é a diferença. A diferença das pessoas mesmo assim, que querem aprender. As pessoas ficam no nível sempre do entretenimento religioso, do entretenimento espiritual. Escutam, são tocadas, gostaram e pronto. Depois elas esquecem. Amém?